eu vou dividir esse pouquinho da comunicação em outros 3 pouquinhos. Né? Nós podemos dizer aqui que nessa tríade de efetividade de comunicação, nesses 3 fatores, o primeiro deles, que também é crucial, é a nossa capacidade de informar. A comunicação que informa a nossa capacidade de sermos precisos naquilo que precisa ser especificamente colocado através da comunicação. Isso está relacionado ao cuidado que nós temos com a escolha do código adequado, do vocabulário, ao aumento desse vocabulário a partir do hábito da leitura, um hábito que, infelizmente, poucas pessoas têm como algo regular. Né? Nós temos também que entender que isso aí se relaciona à precisão das informações que nós entregamos em tudo aquilo que nós processamos como comunicação. Números, palavras. Pense bem, um erro de um número pequeno em uma grande organização que opera milhões de vendas no mesmo dia. Um centavo de um erro em um produto de falta de precisão cria um tremendo de um prejuízo muito grande que vai acabar demandando em diversas frustrações para muita gente. Portanto, zelar pela precisão, que talvez seja o menor fator da grande comunicação, da comunicação como um todo, porém não menos importante, é algo crucial. E nós estamos praticamente fazendo uma analogia um tanto quanto dramática, mas vamos pensar que se a nossa comunicação fosse uma arma, a precisão diz respeito à mira dessa arma. Não é dentro de uma arma, na composição de uma arma, a mira não é a parte maior da arma, normalmente é até menor, porém é ela que assegura que o tiro vai sair perfeito, que a situação vai ser efetivamente colocada ali num ambiente de acerto e, consequentemente, preservando a informação, os protocolos, os dados, os códigos de ética que são relacionados àquele processo, fazendo com que isso se perpetue de um jeito seguro, de um jeito que preserve as relações. Esse é o primeiro fator. Nós temos o segundo fator, que diz respeito à sintonia. Não adianta nada eu ter uma grande precisão na minha comunicação se eu não perceber o quanto que isso está efetivamente atingindo o lado de lá, o lado do meu interlocutor, o lado da pessoa com quem eu quero estabelecer alguma relação. Por exemplo, você já deve ter percebido a seguinte situação em algum ambiente de trabalho ou até em alguma informação aí através de e-mail que você mandou para algum amigo, um recado pelo celular, que você, de repente, colocou uma informação ali e ela foi mal interpretada. Ou você acredita que foi eloquente, que foi preciso naquilo que falou, que falou ou escreveu, porém aquilo chegou de um jeito um tanto quanto estranho do lado de lá. Por quê? Não houve a preocupação se estabeleceu-se ali sintonia com o interlocutor. É aqui que começa aquela segunda parte que nós falamos, mais importante, tão importante quanto a capacidade de oratória, que é a capacidade de perceber se a comunicação foi efetivada. E para isso é preciso aproximar-se das pessoas, estabelecer sintonia, estabelecer empatia, colocar-se no lugar do outro, perceber inicialmente o outro, para que a comunicação possa fluir de um jeito que seja bom tanto para o emissor quanto ali para o receptor. De forma que se perceba também se a informação chegou corretamente lá. Logo, não é motivo de vergonha nenhum quando você precisa comunicar algo para alguém, você perguntar para a pessoa se houve entendimento, se houve compreensão. Pode ser que até a pessoa se sinta um pouco constrangida, um pouco ofendida, mas nessa hora vale a pena você se colocar no lugar de quem está zelando por aquilo. No seguinte sentido, poxa, não é que eu estou desconfiando de você. Talvez eu não confie tanto na minha capacidade de estabelecer, de ter entregue para você de comunicação aquilo que eu precisava entregar. Portanto, você pode me dizer o que você entendeu? E a partir dessa devolutiva, desse feedback, você perceber aonde pode ter havido perda de informação para ir ali gradativamente corrigindo, estabelecendo a transferência de informação da forma como ela precisava ser dita. A sintonia é a nossa capacidade de perceber o outro, né? Que gera empatia, gera compaixão. A diferença entre empatia e compaixão é muito simples. A empatia é aquela capacidade nossa de perceber a pessoa, de estabelecer comunicação, de olhar no olho, de não se sentir superior, de simplesmente colocar-se um pouco ali na percepção da pessoa. A compaixão acaba sendo praticamente a evolução da empatia.
É quando nós temos uma prática muito saudável de se colocar verdadeiramente no lugar da outra pessoa para tentar compreender como que ela percebe, como que ela interpreta o mundo. A partir daí, dessa compreensão, perceber qual o caminho que você precisa adotar para efetivar a comunicação, voltar para o seu papel de de emissor e a partir dali encontrar o caminho certo para que aquela informação chegue de forma completa naquela pessoa, respeitando toda a sua formação, respeitando o seu perfil, respeitando a sua personalidade, enfim, porém nunca deixando, por causa disso, de entregar a informação que precisa ser entregue. Ou seja, aqui novamente aparece o quê? Minha capacidade de ser objetivo, de dizer aquilo que precisa ser dito, também compreendendo que eu preciso ser assertivo, ou seja, o como eu vou dizer isso de forma que a informação chegue do lado de lá, de forma respeitosa, de forma ali que não fira nenhum tipo de crença, nenhum tipo de informação, nenhum tipo de problema relacionado ao nosso interlocutor. Portanto, aí, legal, temos a precisão, temos a sintonia, o que é a informação, a nossa capacidade de perceber, só que para estabelecer relação de verdade, é preciso também entender o componente chamado envolvimento da comunicação. É aquele que vai assegurar, num trabalho de liderança, a forma que o nosso modo de manter os nossos liderados sempre por perto. Sempre atentos, sempre percebendo, sempre estando ali acompanhando toda a sua evolução, mantendo o monitoramento, percebendo como está o crescimento da pessoa, percebendo se está havendo dúvida. Ou seja, o envolvimento se dá a partir da nossa presença. Um vendedor, por exemplo, que apenas realiza uma excelente venda para um cliente e depois dessa venda esquece simplesmente desse cliente, não encontra ferramental para poder estabelecer um programa de relacionamento, por mais rudimentar, por mais simples que seja, mas quando simplesmente, poxa, eu consegui ser preciso, eu consegui vender, encantar o meu cliente, porém a partir dali zerou, não preciso de mais nada. Simplesmente rompe-se a relação esfria. Esse vendedor está pecando no aspecto envolvimento, que no caso aí de vendas diz respeito ao relacionamento que se estabelece com o cliente. Um relacionamento que tende não apenas a fazer com que esse cliente lembre-se da gente em outras demandas parecidas com aquela que nós precisamos, ou também até nos recomende para outras pessoas para que a nossa possibilidade ali de vendas acabe se tornando um pouco ampliada.